Pessoal, dando continuidade à nossa sessão de crédito. Primeira questão na tela. É possível... Deixa eu arrumar aqui a caneta. Isso. É possível a cessão de um crédito sem que todos os seus acessórios estejam abrangidos pela operação? Pode ser ou não? Sim. É possível? É possível. Então, por exemplo, títulos podres. Tem lá juros, eu posso retirar esses juros? Posso deixar mais brando para o devedor, ok? Não tem problema. Vamos ver. Salvo em disposição contrária, ou seja, sempre que foi acordado, tiver num contrato, aí já não, aí muda a história. Na cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios, certo? Então, caso contrário, caso esteja previsto no contrato que vai ser retirado o juro, etc, etc, então poderá ser feito, mas a regra é que os acessórios seguem o principal. Voltando à questão, é possível a cessão de um crédito sem que todos os seus acessórios sejam abrangidos? Sim. Qual é a condição para que isso ocorra? Ela tem que ser feita uma previsão contratual. Ok? Então, questão correta, portanto. Então, é possível? Resposta sim, é possível. 2. O credor poderá ceder seu crédito somente quando o examinador somente, ele normalmente mente. Somente, ele está só mentindo, né? Ó, o credor poderá ceder somente nos casos em que a natureza da obrigação exigir ou quando a lei assim determinar. Então ele vai poder ceder seu crédito só nesses dois casos? Ou temos algum outro caso? Temos por convenção com o devedor? Também temos. Então não é somente nesses casos aí. Segundo a regra que os acessórios seguem o principal, a gente acabou de ver, a cessão de um crédito em qualquer caso, irá abranger todos os seus acessórios? Não, quando salvo em disposição contrária. Então não é qualquer caso, somente nos casos da obrigação, no caso quando a lei assim determinar, em que a natureza da obrigação exigir, não, temos ainda outro caso. Vamos dar uma olhada? Olha só, o credor pode ceder seu crédito, ó, se a isso não opuser a natureza da obrigação, se a isso não opuser o que? A lei, se a isso não opuser a convenção com o devedor. Então aqui ele está dizendo assim, só poderá nos casos em que a lei, a natureza da obrigação exigir, ou seja, não opuser, ok, ou quando a lei, ok, então somente, cadê o outro? Não está aqui, qual é o outro? Quando a convenção com o devedor está faltando, então não é somente nesses dois casos, faltou, está incompleto, por isso que está errado, ok? Continuando, salvo em disposição contrária, na cessão de um crédito abrange todos os seus acessórios. Aqui, em disposição contrária, então não é qualquer caso. Ó, qualquer caso não, salvo em disposição contrário, então abrangerá os acessórios também ou não, a depender do que está previsto no contrato. Questão 3. Sem o consentimento do devedor, é defeso. O que é defeso? É proibido ao credor de uma obrigação transmiti-la no todo ou em parte a terceiro. Eu preciso do consentimento dele ou ele precisa ser cientificado, notificado? Eu preciso que ele seja notificado, não sem o consentimento. Eu não preciso do consentimento, então não é defeso eu ceder esse crédito. Então vamos ver. Ó, o credor ele pode ceder.
pode ceder o seu crédito se isso não opuser à natureza da obrigação. Ou seja, a condição que se isso não opuser à natureza da obrigação, se isso não opuser, ou seja, se não for contrário à natureza, não opuser, contrário, se não for contrário à natureza da obrigação, se não for contrário à lei e se não for contrário à convenção com o devedor, então ele pode ceder, ok? Então não preciso do consentimento. O que eu preciso? Eu preciso que haja a notificação. Se não ocorrer a notificação, não tem eficácia da cessão do crédito, ok? Então, e ainda, cláusulas proibitivas da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, certo? Então, o que tiver de cláusulas proibitivas, o novo cessionário ele vai ter que cumpri-las, ok? A não ser que não conste no instrumento a obrigação. Então, não poderá deixar de cumprir se não constar no instrumento de contrato. Ou, em outras palavras, eu estou lendo e estou tentando interpretar de formas diferentes do que está escrito aqui, ok? Então, dizendo a mesma coisa. Cláusula proibitiva. Pode ter cláusula proibitiva na cessão? Pode. Não poderá ser oposta a cessionário de boa-fé, ou seja, ele não pode se opor a essas cláusulas proibitivas. Caso não constar no instrumento da obrigação, ok? Então, se não constar no instrumento da obrigação, ela não poderá ser oposta pelo cessionário, ok? Então ela não poderá ser exigida por ele. Então o que ele está dizendo aqui? Não pode ser exigido pelo cessionário de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação. Tem que estar no instrumento da obrigação, portanto. Estando no instrumento da obrigação, posso ceder o crédito? Resposta: posso ceder o crédito. Qual é a condição? Eu preciso que seja notificado o devedor. Notificação ela pode ser por escrito público, exemplo, registro na escritura pública de imóvel, ou até mesmo uma notificação particular, ok? Então, questão errou, porque sem consentimento do devedor, ele não pode transmitir, não pode ceder o crédito. A resposta é errada. Posso sim sem o consentimento dele. Qual é a condição? Que ele seja notificado, ok? E aquele outro artigo 286 traz o quê? Os direitos do devedor prevalecem, eles permanecem nessa seção desse crédito. Questão 4. Carla cedeu a Silvia. Silvia, então a Carla era a credora, a Silvia agora é a cessionária de um crédito que possuía com Luísa, que era a devedora. Na data avançada para o pagamento de débito, a Silvia, que é a cessionária, procurou a devedora, que é a Luísa, na ocasião em que ficou sabendo a condição de insolvência da devedora, ou seja, não conseguiu honrar com o compromisso, foi inadimplente. Agora, nessa situação, a Carla, que era a credora, será obrigada a pagar a Silvia, que é a cessionária, o valor correspondente ao crédito? Essa é a regra ou não responde? A resposta, o cedente não responde pela solvência. Então, haja vista que a regra geral que o cedente responde, não responde pela solvência. Ou seja, o que é de responsabilidade do credor? A existência da dívida, somente. Okay?
questão, ela é respondida pelo artigo 296, ó, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Exemplo, novamente, os títulos podres. Os bancos vendem esses títulos podres que já sabem que são inadimplentes, os seus clientes mandam para uma instituição de cobrança a preço bem menor, preço de banana, e hoje em dia não dá para falar banana que está tão caro, né? Mas a preços bem baixos, já sabendo que o que eles conseguirem depois vai ser lucro para eles. Então, há possibilidade sim, então a regra é que ele não responde pela solvência. Então, imagina se o banco respondesse pela solvência, ele não ia vender esses títulos podres. Última questão da bateria. O credor pode ceder o seu crédito e se a isso não opuser a natureza da obrigação. Ok? Regra 1. Se não opuser a natureza, a lei, se não puser a lei, se não puser a convenção com o devedor. A questão, por enquanto, aqui é a literalidade do nosso artigo que nós estamos batendo nele há muito tempo. Então, a questão está correta até aqui. O crédito, mesmo empenhorado, pode ser transferido pelo credor que tiver o conhecimento da penhora. Imagine o seguinte, eu tenho um crédito para receber com alguém, mas esse crédito foi penhorado para pagamento de uma dívida trabalhista que eu tenho. Agora eu vou vender esse crédito, eu posso fazer isso? Resposta, óbvio que não. Então, mesmo penhorado, está erradíssimo. Se estiver penhorado, já era, não posso fazer a transferência disso, porque eu estou vendendo algo que eu não tenho mais. Isso é até crime. Veja, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver o conhecimento da penhora. Mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, certo? Fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos do terceiro. O que ele está dizendo aqui no final, vamos ver? Então, eu tenho um crédito que foi penhorado pelo banco, você tinha uma dívida comigo, esse crédito está penhorado, mas você não sabia, pagou para mim, você está responsabilizado para pagar novamente para o banco ou você está exonerado? Se você está exonerado, certo? Porque o devedor pagar não tendo a notificação da penhora, você está exonerado de fazer o pagamento novamente. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.